Bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, justificar a ausência aqui do presidente Fernando Fragoso, que está presidindo uma mesa de debates num fórum regional criminal que está ocorrendo em Teresópolis. É um evento da Justiça Federal, da 2ª Região. O presidente pensava em apenas estar na abertura solene, que foi ontem à noite, mas foi instado pela presidente desembargadora Liliane Roriz, presidente do evento, a presidir uma mesa, já que não houve a possibilidade de haver uma substituição. De modo que o presidente Fernando Fragoso pediu-me para transmitir aos ilustres deputados aqui presentes, que integram a Comissão Especial da Câmara Federal para o projeto do CPC, que transmitisse o seu abraço afetuoso e a todos os presentes também cumprimentasse que estão presentes aqui ao evento. Eu queria anunciar que estamos aqui com a honrosa presença de dois integrantes, ilustres deputados, integrantes da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, constituída exatamente para apreciar o projeto do novo Código de Processo Civil. Aqui o deputado Hugo Leal, que é um dos relatores do projeto, a quem está destinado o livro de recurso, né, o exame do livro de recurso, o deputado Miro Teixeira, conhecido de todos aqui também, e aqui representando o presidente Fernando Fragoso e a diretoria do IAB, o doutor José Luiz Milhazes, vice-presidente dessa casa. Eu queria também registrar que o presidente Fernando Fragoso, tão logo tomou conhecimento do anteprojeto do CPC, que foi entregue a sua elaboração à Comissão de Juristas, constituída pelo Senado Federal, e esse anteprojeto foi entregue ao Senado para o seu exame inicial. Então, logo tomou ciência desse fato, o presidente constituiu aqui no IAB uma comissão de juristas para exame dessa matéria, sob a presidência do desembargador Silvio Capanema e contando com também diversos outros membros dessa casa, como poderemos citar o desembargador André Fontes, desembargador federal, o juiz federal, professor de Direito Processual Figueiredo Nascimento Filho, doutor José Rogério Cruz Virtudes de São Paulo, doutor Paulo de Gouveia Medina de Minas Gerais, membro do Conselho Federal da OAB, doutor Duval Viana, membro da nossa diretoria, e doutor Ivan Nunes Ferreira, que está aqui presente, que também foi muito atuante nessa parte das emendas primeiras que foram elaboradas para o anteprojeto. E após, aliás, temos que registrar que dentre essas emendas que foram apresentadas inicialmente pelo IAB, algumas delas foram acatadas, foram acolhidas pela comissão do Senado, e mais outras emendas remanescentes. A essas emendas remanescentes foram agregadas outras, que vieram a ser apresentadas através de indicações, proposições dos membros da casa, e cujos pareceres, depois de discutidos em plenários, foram votados e aprovados, e integram hoje as emendas em número de 26 que o IAB está apresentando à comissão especial. Quero registrar a presença, para nós muito honrosa, gostaria de convidar também para integrar a mesa, o presidente do IAB da Bahia, doutor Antônio Luiz Calmon Teixeira, que é também presidente do Colégio dos Presidentes dos Institutos Advogados. Por favor.
registrar também a presença do Procurador Federal, doutor Leonardo de Melo Cafa, representando a Advocacia Geral da União. Também há outros colegas nossos que estão aqui, que integram também a AGU. Quer tomar assento, doutor, por favor? Além dessa comissão que mencionamos, o IAB também realizou um painel sobre o projeto, já então aprovado pelo Senado, e nesse painel houve palestras do desembargador Alexandre Câmara, que é membro da nossa Comissão Permanente de Direito Processual Civil, e o desembargador, como todos sabem, é um brilhante processualista, com várias obras editadas, e o desembargador foi um dos palestrantes, assim como também o doutor Ivan Nunes Ferreira, que ambos nos brindaram com palestras bastante ilustrativas a respeito do projeto do novo Código de Processo Civil. Também participou desse painel o deputado Hugo Leal, aqui presente, um dos membros da Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Tivemos a ocasião de fazer entrega dessas emendas do IAB ao relator da comissão especial, que é o deputado Sérgio Barradas Carneiro, e isso numa audiência realizada na EMERGE. Fizemos a entrega formal dessas emendas do IAB. Desse modo, o IAB, que é a mais antiga entidade de estudos jurídicos nesse país, está mais uma vez contribuindo para o aprimoramento da justiça brasileira, tal como já o fez em momentos históricos, através de figuras ímpares como Teixeira de Freitas, Rui Barbosa, Sobral Pinto, Seabra Fagundes, Heleno Fragoso e tantos outros. Assim, primeiramente, vou dar a palavra aos senhores deputados que integram a Comissão Especial da Câmara e que estão prestigiando sobremodo esse evento para uma breve explanação acerca dos trabalhos da comissão. Em seguida, vamos fazer uma rápida síntese das emendas propostas pelo IAB e vamos também abrir para um grande debate com a palavra franqueada a todos os advogados presentes, mas queremos lembrar que nós temos um tempo limitado, não apenas os senhores deputados, tem outros compromissos, todos nós advogados também temos, e vamos ter um limite de horário e depois a palavra de cada um. Eu já vou logo solicitar que seja breve, expondo cada um o seu ponto de vista, a sua manifestação, etc. De modo que, primeiramente, eu passo a palavra ao deputado Hugo Leal. Bom dia a todos, todas. É uma satisfação poder retornar aqui ao IAB. Eu agradeço por mais essa oportunidade. Prazer estar todos na mesa, especialmente aqui meu colega o deputado Miro Teixeira, que por conhecimento, por experiência, inclusive deveria até falar primeiro, mas não sei se eu repasso a palavra aqui, mas então vou permanecer aqui como primeiro orador. Queria agradecer a presença de todos, especialmente os meus colegas e, nesse caso aqui, ajudando, colaborando nesse trabalho, doutor Hélio Barros, doutor Arnaldo Belmovich, doutor Glauco Hamburger, estão empenhados também no acompanhamento dessas matérias, todos os advogados, assim como eu. E dizer aqui, de uma forma bastante prática, qual é a ideia que nós realizamos essa audiência pública e outras audiências públicas. Como já aconteceu antes desse evento, dessa conferência estadual na EMERGE, nós já tivemos uma outra oportunidade, numa sessão um pouco menor, de debater com os advogados. Eu digo debater exatamente as questões pragmáticas do processo civil, do projeto que está em análise. Nós aqui, nossa ideia, eu disse para o Rosman, que a nossa ideia aqui não era manifestar, defender teses, princípios, nem fazer palestra. Nossa manhã aqui é uma manhã de trabalho. Nós temos um projeto aprovado pelo Senado
nós temos emendas do IAB, que são emendas fundamentais, nós vamos discutir a partir delas. Dessas emendas nós vamos aqui todos aqui são advogados, tenho quase certeza, você, o pessoal que está cobrindo a imprensa, todos são advogados, sabemos que todos aqui advogados militantes, nós precisamos saber e dar resposta para a sociedade o que efetivamente é essa reforma. A reforma veio para produzir resultados significativos na questão da celeridade processual, ou a reforma veio para criar, às vezes, mecanismos que, ao invés de ajudar a celeridade, podem até mesmo complicar ainda mais o andamento processual. Eu só queria lembrar alguns fatores aqui. Nós tínhamos, quando esse projeto chegou no Senado, 58 PLs, projetos de leis para modificação do Código de Processo Civil, no Senado, só no Senado, fora os da Câmara. Mas quando chegou, tinha uns 58. Lembrando que o Código de Processo Civil, que é de 73, ele já teve 65 modificações, e uma delas uma reforma, uma mini-reforma, que alterou diversos dispositivos do Código. A última, salvo engano, foi a Lei 12.322, que inseriu a questão do agravo, acabou com o agravo, era o agravo retido, e inseriu a figura do agravo interno, do recurso interno. Isso foi em 2010, ou seja, o ano passado foi a última modificação no Código de Processo Civil. Então, teríamos outras tantas modificações que nós poderíamos falar aqui. E um objetivo, um outro ponto, outro aspecto também que foi decisivo para a questão do processo civil, principalmente o funcionamento dos tribunais, foi a emenda constitucional 45, que foi a reforma, parte da reforma do judiciário, que alterou significativamente, e um dos focos dessa alteração, eu gosto de fazer essa lembrança aqui, na própria emenda, era que a ideia era produzir um resultado significativo na celeridade do processo. Era a coisa mais importante que a reforma do judiciário tinha como foco, era produzir eventos dizia assim, para introduzir no artigo 5º da Constituição, razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade na sua tramitação. Isso foi inserção na Constituição Federal, exatamente o que nós estamos buscando aqui agora. Passado esse período da emenda constitucional, o que nós estamos fazendo? Hoje nós temos um projeto que poderia dar em vários pontos aqui do que o projeto altera, do que ele traz de benefício. Eu vou me centrar especialmente, por exemplo, dar alguns casos aqui, como é o caso dos prazos. A questão do prazo corrido, hoje contar em prazo de dias úteis, isso vai ajudar? Isso vai colaborar? Pode colaborar com o trabalho do advogado, mas será que vai colaborar com a celeridade processual? Então, um grande detalhe é essa questão do incidente de demandas repetitivas. Esse incidente de demandas repetitivas, da forma que está sendo colocado, na propositura que é feita, né, dentro do que dispõe lá o artigo do recurso, o artigo 882, que é o que introduz, né, o texto do livro dos processos dos meios de impugnação das decisões judiciais, diz: os tribunais, em princípio, velarão pela uniformização e pela estabilidade da jurisprudência, observando o seguinte: ele vem mudando, inclusive, o nosso tipo de ordenamento, que sempre foi um ordenamento originário do direito germânico, do romano, que é codificado, para um ordenamento de entendimento jurisprudencial, que é o entendimento do common law, que é um sistema diferenciado. Como é que nós vamos enfrentar essas circunstâncias no dia a dia? As grandes teses em que cai a constitucionalidade, que vão ao Supremo, nós sabemos como enfrentá-las, nós temos a dimensão. E nos casos do dia a dia? É isso que é a nossa intenção aqui discutir hoje no IAB. O que dentro do projeto está um texto bom, demanda uma interpretação positiva, e o que do texto pode trazer, ao invés de melhorias, trazer complicações. Dentro desse, a questão, por exemplo, outro fato grave, que é a questão dos efeitos da sentença. Essa possibilidade de você tirar do juiz de primeira instância a definição
dos efeitos da sentença e transferir essa definição, essa decisão para a instância superior, o desembargador. Isso vai acelerar a execução da sentença? Isso vai produzir efeitos que nós estamos desejando? Então, por mais que nós possamos aqui trazer os elementos que são importantes, aqui o meu papel, o papel também do deputado Pedro Teixeira, não é só o papel do profissional do direito. Nós não podemos ver assim só a modificação do Código de Processo Civil como uma intenção exclusiva e um domínio exclusivo dos operadores do direito, sejam eles advogados, sejam eles procuradores, sejam eles membros do Ministério Público, sejam defensores, sejam magistrados. Não pode ser um domínio exclusivo. É óbvio que quem está no dia a dia da justiça sabe muito bem o que vai melhorar, vai piorar. Mas é uma demanda da sociedade. Por que esse debate não inspira na sociedade uma participação maior? E outros pontos da sociedade não vêm buscar. Porque é um tema que acaba só norteando e se limitando a esses operadores. Mas a nossa preocupação, não digo tanto dos senhores, mas principalmente de quem hoje representa uma parcela significativa da sociedade lá no Congresso Nacional, é traduzir a intenção do legislador, é traduzir a intenção dessa celeridade, porque quando você vai à sociedade, pergunta para qualquer pessoa, né, para qualquer indivíduo de conhecimento mediano, o que ele acha da questão da justiça, ele vai falar duas coisas. A justiça é lenta, né, a justiça não produz resultado, e sempre a justiça é muito burocracia, não entendo isso. Nós tivemos evoluções desse sentido, os juizados especiais, outras técnicas que foram trazidas, e nós estamos mexendo numa essência. E essa grande preocupação, esse é o liame para você definir o que é trazer celeridade processual, com prestação justa e rápida da justiça, e o que é não perder a qualidade e não suplantar os direitos da parte vencida. Como é que você equilibra esse jogo? Então, esse é o papel da discussão do Código. Esse é o papel que nós pretendemos fazer aqui hoje. O que efetivamente, e aqui eu vi as emendas do IAB, o que efetivamente o IAB está contribuindo não só para a facilidade para as garantias do profissional do direito, mas o que isso está beneficiando a própria sociedade. Ou seja, o grande dilema seria celeridade com qualidade, celeridade com prestação justa. Dizem, né, a Lures, que uma justiça lenta, uma justiça tardia não é justiça, né? Não é a informação que a sociedade deseja. Então, nós aqui pensamos exatamente isso. Nós não queremos a extensão, mas também não queremos a quebra abrupta das garantias que tem o devido processo legal, que está inscrito também no texto constitucional, a garantia do contraditório. O que são recursos em excesso? O que são decisões, o que são recursos protelatórios? Nós já temos mecanismos de coibição desses recursos. O que é necessário efetivamente mudar para que isso possa ficar mais claro no texto? Então, o objetivo aqui hoje, só não me querendo ser repetitivo, mas reafirmando, nosso objetivo aqui hoje é ouvir, né? Por isso é uma audiência, o nome próprio já diz, é audiência, é ouvir esses penseios, essas ponderações da classe, dos advogados, mas também, com certeza, das pessoas responsáveis em querer uma prestação de justiça mais rápida, mais séria, mas não perdendo a qualidade. Então, nosso papel aqui hoje, especialmente o meu papel, como subrelator do livro das impugnações das decisões dos tribunais superiores, do livro 4 do novo Código, né, do novo Código de Processo Civil, é poder fazer essa sintonia fina, ouvir, assimilar esses entendimentos, trazer o que a gente, uma experiência que tem demonstrado para mim particularmente, as experiências do dia a dia, a experiência do dia a dia que vai consolidar se aquilo vai efetivamente mudar ou não vai mudar. O doutor Ivan teve a oportunidade de discutir naquela reunião lá na EMED
como rica foi, porque quantas divergências e os pontos de vista, nós tivemos lá a presença de magistrados, tivemos a presença do Ministério Público, como rica, quer dizer, sobre um aspecto a modificação pode ser boa, mas sobre o outro aspecto, cada iniciativa, cada experiência trazida somou para poder formar convicção, como que diz, isso aqui realmente não vai dar certo. E algumas coisas nós temos que avançar, nós temos até fazer a avaliação, fazer o teste, para ver se isso, como é que isso vai se conformar no universo real. Então, o objetivo é poder fazer essa sintonia fina, ouvir um pouco mais, quer dizer, mais ainda o que nós já estamos sendo feito lá, como tem feito na Câmara, as várias audiências com a apresentação de vários autores, vários juristas, tudo isso é rico. Mas, para mim, o mais importante é o que nós estamos fazendo aqui hoje, esse exercício de buscar, na sua essência, de quem opera o direito no dia a dia, quem está ali com o processo embaixo do braço, com o processo eletrônico, quem está atuando, para saber dessas pessoas, efetivamente, o que pode produzir, não só de conhecimento, mas principalmente de resultado para a demanda da sociedade, que é a celeridade processual. Então, sem querer me alongar, eu agradeço essa oportunidade e me coloco à disposição. Obrigado ao deputado Leal. Eu vou passar a palavra, então, ao deputado Miro Teixeira, também para uma explanação a respeito dos trabalhos da comissão. Bom dia. O Senado da República, eu acho que houve um som, mudou. O Senado da República decidiu elaborar novos códigos. O primeiro foi o projeto de Código de Processo Penal. Agora foi para a Câmara, já aprovado o processo penal no Senado. Agora foi para a Câmara o Código de Processo Civil, o projeto. Já tem elaboração com o Código Eleitoral. Então parece que nós estamos vivendo uma fase pós-revolucionária em que há uma necessidade absoluta de mudanças dos eixos da organização jurídica do país, de todo o ordenamento jurídico do país. Isso não se deu nem depois da Assembleia Nacional Constituinte. Não houve essa busca. E, de repente, eu, pelo menos, humildemente, me questiono, mas quem está reclamando novos códigos? Novos códigos? Será que a solução dos problemas está em novos códigos? Eu lhes confesso que, para mim, para meu uso, a resposta é não. O que eu tenho acompanhado nos debates da nossa Comissão do Código de Processo Civil são manifestações enfáticas de defesa de termos do novo Código de Processo, e quase sempre com o argumento de que essa é uma marcha mais visível até na Europa. Bom, mas a Europa tem uma pequena diferença em relação a nós, que lá se constituiu a União Europeia. Lá se criou uma Constituição Europeia que diz que deve se regionalizar os direitos, tendo em vista ali o tamanho dos países, a proximidade que eles têm e os interesses comuns. Começa com aquele acordo do carvão no começo da década de 70. É uma construção que vem vindo aí há 40 anos. E essa regionalização do direito se faz necessária para evitar o caos absoluto das relações jurídicas, dos contratos e tudo mais. E assim os códigos de processo estão sendo alterados na Europa, assim, a mancheias, adotando regras comuns aos países que integram aquela comunidade europeia. Portanto, eu não me comovo com esse argumento da marcha do mundo, especialmente da Europa. Eu não vou repetir o que com muita precisão disse o Hugo Leal. Nós temos aqui essa leitura de que a justiça é lenta. Mas será que é o Código de Processos que faz a justiça ser lenta?
Eu saio do âmbito do Código de Processo Civil e vou para o âmbito da Constituição na definição da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar originariamente nas matérias penais os congressistas e os ministros de Estado. Não há qualquer embaraço processual para que se dê celeridade. Não há recursos em excesso, não há nada disso. No entanto, a sigla STF é a sigla que conta com o maior número de parlamentares, a ela fiéis. São 165 deputados e senadores com inquéritos ou processos do Supremo Tribunal Federal que não são julgados, o que, no meu ponto de vista, representa uma forma de administração do poder também, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Os exemplos são tirados da maneira como se pretende, como se deseja e como melhor podem nos servir. Será que a eliminação de recursos vai tornar a justiça mais ágil? A minha resposta é não. Quando se criou o juizado especial no Brasil, houve o cuidado de limitar o recurso ali ao colegiado formado pelos próprios juízes. Excepcionalmente, se pode chegar ao Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Mas isso reduziu, por acaso, o volume de demandas, a estrutura tradicional do Poder Judiciário? A resposta é não. A resposta não. E aquele juizado especial, que deveria ter uma grande atividade, hoje leva 1 ano aqui no Rio de Janeiro para a marcação de uma audiência, e me disse o desembargador de São Paulo que nós tínhamos sorte, que São Paulo estava levando 3 anos. Então, será que nós estamos diante da necessidade de uma mudança do Código de Processo Civil ou de uma releitura até da Lei Orgânica da Magistratura Nacional? Eu sou garantista. Quando houve uma tentativa de mudança do Código de Processo Penal boa, na sua média, medidas cautelares interessantes, mas que retirava a prisão especial do advogado, eu me insurgi contra essa retirada. Não é corporativismo, não. Embora o corporativismo nem sempre seja nocivo, é que as palavras são estigmatizadas muitas vezes, mas para garantir a paridade de armas, para garantir o direito do jurisdicionado estar ali representado por alguém que se confronta com outros que têm armas, quanto à prisão especial, quanto a foro especial com prerrogativa de função, armas que os colocam numa situação de superioridade, não é perante o cidadão advogado, não, é perante o cidadão jurisdicionado ali representado pelo advogado. Essa é a questão. E a defesa que eu ostento na comissão, que eu ostentarei, será a defesa do jurisdicionado. Se a justiça anda lenta, que se reforme a justiça. Que se reforme a justiça. De minha parte, quero criar o mural eletrônico, com a distribuição dos feitos, com os prazos que estão correndo ali sob os olhos daqueles grandes e dedicados profissionais que compõem o Poder Judiciário. Agora, se lhes falta assessoria, que acrescentemos assessoria. Não sou muito favorável a essa história de ficar aumentando o número de desembargadores por conta da escolha, por conta do critério de escolha do desembargador. Há uma influência política pesada, a exceção, quer dizer, não é nem a exceção, mas com muito maior redução quando existe a composição pela origem do judiciário. Aí, normalmente, há uma seleção mais compatível, ou quando vem do Ministério Público, porque as categorias se mobilizam também para fiscalizar, não apenas para indicar. Eu acho que é mais por aí a nossa leitura. Eu me coloco hoje mais ao lado daqueles que querem manter o Código de 1973
introduzindo alterações até para atualizá-lo. Eu não percebo que haja pacificação absoluta do entendimento de diversos dispositivos processuais. É só olharmos o Superior Tribunal de Justiça e virmos lá a afetação quantas vezes para exame em sessão de decisões divergentes de turmas em matéria de sintonia fina de direito processual. Bom, e quando falamos da suspensividade na apelação, será que nós não estamos aí ferindo ao negar a suspensividade como regra da decisão de primeiro grau? Será que nós não estamos aí invadindo uma atribuição constitucional que diz que todos têm direito ao duplo grau de jurisdição? O duplo grau de jurisdição não é pura e simplesmente permitir que se entre com a apelação, não. Assim como o direito de petição não é pura e simplesmente entregar um papel ao juiz, não, ou à autoridade pública, até receber dele a resposta satisfativa. Satisfativa. Não satisfatória para o que ele pediu. Agora, satisfativa em relação ao direito. Eu olho com muita reserva esse entusiasmo por um novo Código de Processo. Vamos à questão da vacatio legis. Previsão de 1 ano, que estão querendo reduzir para 6 meses. Eu queria 2, apareceu agora quarta-feira. Alguém que sustentou 3. Foi o Alexandre aqui do Rio. Sustentou 3, eu fecho. Porque as alterações têm que haver na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que tem a ver nos regimentos dos tribunais. Não é apenas uma adaptação. Encontrei aqui no aeroporto Santos Dumont um notável advogado do Rio de Janeiro, como nós conversamos a 2, eu não lhe citarei o nome, mas ele me disse assim: o que se vai gastar de dinheiro com livros, com estudos, com obras de doutrinadores, uma legião de advogados, de estudantes que não primam propriamente por uma riqueza pessoal, muito abastados. Mas o que é isso que está se passando? Eu estou lhes falando de um desses advogados realmente muito solicitado no país inteiro. E ele estava abismado, me contou uma história do Sérgio Bermudes, que contratado pela forense para atualizar os comentários do Ponte de Miranda, a Constituição de 67, a forense pediu a ele que fizesse devagar o trabalho, porque não havia mercado para comprar todas as obras ao mesmo tempo. Ainda existe esse tipo de detalhe. E a consolidação do conhecimento também, que é fundamental, que isso leva décadas. Não vamos imaginar, pelo menos eu uso esse plural, que não é majestático diante da cadeira aqui do Dom Pedro II, mas eu acho que nós não podemos imaginar que nós temos que ficar trocando de método a cada instante, a não ser que exista a denúncia objetiva de que isso está fazendo mal ao país. Reduzir, acabar com a suspensividade, por exemplo, diminuirá o número de apelações? Então, isso não afeta o número de processos. Isso não afeta o número de processos. Eu ainda sou cético quanto à necessidade de um novo código. Eu me reservo o direito de sustentar na comissão, possivelmente perder. O Darcy Ribeiro tinha uma frase muito interessante. Há circunstâncias, e quando eu olho a fotografia dos que venceram, eu agradeço por não estar entre eles. Então a minha biografia, em grande parte disso, é o Darcy, a minha biografia, em grande parte, foi escrita pelas minhas magníficas derrotas. Mas isso era o Darcy falando, na minha boca seria arrogância. Grande Darcy Ribeiro, eu acho que nós temos que começar a discutir essa preliminar da preliminar. Será necessário um novo código? Esse modelo da Europa, repito, não se aplica a nós. E lá isso é movido pela imposição da regionalização do direito. A questão da resolução, o incidente de resolução de demandas repetitivas, será
Será que nós não estamos criando um software de deliberações? Mas onde andará, então, aquele conjunto de direitos individuais que nós lutamos tanto para ter? Onde andará esse princípio da igualdade perante a lei, igualdade real perante a lei, que exige o exame de cada caso? É óbvio que existem situações em que nós vemos aí a Previdência Social obrigada a recorrer em casos que notoriamente já estão definidos. Agora, isto não pode ser uma regra que atinja o cidadão. Se quiser discutir o comportamento do aparelho de Estado na atuação judiciária, bom, aí nós estamos diante de outra discussão. Isso aí significa entre 85% e 87% das demandas existentes no país? A resposta é sim. Mas e os cidadãos, de um modo geral, como ficam nisso? Eu lhes digo que a casa tem essa austeridade, não? Que impede o uso de certas expressões que às vezes estão contidas nos sambas ou nos pagodes, quando o povo mesmo diz: eu acredito na rapaziada. É isso que está precisando ser tocado. Afinal de contas, até onde estamos trabalhando em torno do desejo e dos interesses das autoridades e até onde nós estamos trabalhando em nome dos interesses do povo. Vim ouvi-los para ver se consigo sair desse dilema. Muito obrigado. Queremos agradecer as palavras do deputado Pedro Teixeira e adicionar também nossa observação que tem sido feita pelo IAB de que realmente não temos observado que determinadas normas que estão contidas no projeto venham contribuir para a celeridade da justiça. Mas, diante do fato inexorável do novo código, que aí está, já aprovado pelo Senado, agora sob revisão da Câmara, cabe a nós... Posso fazer uma observação só? Porque o inexorável aí foi cabível, porque não houve um esclarecimento. Aqui no processo legislativo, isso não é tão inexorável, porque eu fiz um requerimento para pensar projetos de deputados que não estavam apensados ao projeto do Senado, e tecnicamente, eu não estou dizendo que vai acontecer, existe a possibilidade, e eu a desejo, que saia um projeto da Câmara dos Deputados com base nesses projetos de parlamentares, que arquive o projeto do Senado, e pode ser a solução, então, uma consolidação do atual Código de Processo. Tecnicamente isso é possível, não é uma luta fácil, é possível e, portanto, não é tão inexorável. Mas aí foi uma falha minha não ter feito essa explicitação. Quando eu fiz o requerimento para pensar os projetos de deputados, diria Jânio Quadros, com essa intenção. Obrigado. Obrigado pelas observações aí pertinentes do deputado Teixeira. Mas, enfim, a nós advogados só cabe realmente discutir o que está posto, né, que é esse projeto. Esperamos que os deputados, eu realmente tinha conhecimento, que eu tenho acompanhado a tramitação toda do projeto, tenho recebido, né, eletronicamente todas as alterações do andamento, e realmente é importante registrar que houve esse requerimento do deputado Miro, aprovado na comissão, que é no sentido de apensar todos os projetos ainda em curso, né, a respeito de modificações no Código, e eu devo dizer que provavelmente, certamente, a respeito da maioria desses projetos, o IAB já deve ter proferido os seus pareceres e enviado à Câmara Federal, e deve haver lá os pareceres
do IAB a respeito desses projetos que ainda estão pendentes de apreciação, né? Tanto no Senado quanto na Câmara. Eu gostaria agora de fazer uma breve síntese de algumas das emendas apresentadas pelo IAB, pela ordem numérica crescente, algumas que nós pensamos e que consideramos numa pesquisa feita dentro da nossa Comissão de Direito Processual Civil, como aquelas, enfim, que seriam mais caras, né, ao interesse dos jurisdicionados. E aqui é preciso também ficar claro que não estamos vendo apenas interesse dos profissionais da advocacia. Na nossa experiência cotidiana, né, que temos enfrentado há anos e anos os problemas diários da nossa justiça, a gente procura observar, e isso é o que deve fazer a pedido dos profissionais sérios, né, que estão exatamente comprometidos com a sua função, a sua missão. Nós temos observado aquelas medidas que podem servir de interesse ao jurisdicionado, que podem exatamente acelerar o processo, assegurando sempre a qualidade das decisões. Então, a respeito dessas emendas, eu citaria, primeiramente, a emenda, a alteração dos incisos do artigo 249, inclusão do parágrafo. Eu vou pedir, já está lá no quadro, quem quiser acompanhar na tela, o projeto, não as emendas, mas o projeto exatamente como está colocado, que foi aprovado no Senado. Então, o que esse artigo 249 trata da contagem do prazo para a apresentação da defesa. O projeto institui a possibilidade do juiz, desde logo o primeiro despacho inicial, ele designar audiência de conciliação. Isso pode servir para acelerar a solução do processo, como nós também colocamos algumas dúvidas a respeito disso, porque o autor até então não sabe dos argumentos e das provas que o réu terá para apresentar. Então, entendemos que será uma dificuldade maior nessa fase de se obter a conciliação. De qualquer modo, há a possibilidade também do juiz não designar a audiência de conciliação e simplesmente mandar citar o réu. Nesse caso, se trata da contagem do prazo para a apresentação da defesa. No projeto consta, acompanhando o que já está no Código vigente, que será esse prazo contado da juntada do mandado de citação, da carta precatória cumprida, etc. E nós, advogados, sabemos que isso é sempre um problema. Apesar de se tratar da peça mais importante para a defesa, o advogado é obrigado a enfrentar filas diariamente no cartório para saber se o serventuário já juntou ou não juntou o mandado, se foi ou não certificado, se foi certificado corretamente. Isso é um mecanismo que entendemos obsoleto. Então, uma das emendas que foi apresentada por um dos nossos consórcios e aprovado em plenário é que, assim como para os demais atos, o prazo também é contado sempre da publicação no Diário Oficial, que também esse prazo para a defesa seja contado a partir da publicação da certificação da juntada do mandado de citação. Ou seja, terá que haver essa publicação no Diário Oficial para que seja iniciada a contagem do prazo de defesa. O outro artigo a seguir seria um acréscimo de parágrafos ao artigo 325, que é para possibilitar o acolhimento da alegação de convenção de arbitragem no início da demanda. Por quê? Isso não é colocado. E nós sabemos hoje que cada vez mais tem se difundido a utilização da arbitragem, que é até estimulado também pelo Código, tem um capítulo que trata disso. Apenas que não foi colocado como uma das questões a serem apreciadas de plano pelo juiz, né? E isso deveria ser assim feito
porque se existe a convenção de arbitragem, isso já é pacífico também por decisões do Superior Tribunal de Justiça, de que se existe essa convenção, não há por que as partes se dirigirem ao judiciário. Se foi eleita a via arbitral, essa tem que ser respeitada. Isso tem que ser, de início, logo verificado pelo juiz, se foi alegado na contestação, né? Porque, senão, as partes já terão utilizado e esgotado todos os seus argumentos, as suas provas, prejudicando, assim, o processo que deverá se dar na via arbitral. De modo que esse é um acréscimo que estamos postulando, no sentido de que seja o artigo 325 possibilitar o acolhimento da alegação da Convenção de Arbitragem logo no início da demanda, porque senão a parte vai ter que recorrer, esperar o julgamento do recurso, para só depois da sentença ser ou não, anos depois, e aí, com isso, prejudicado o objetivo do Instituto da Arbitragem, que é exatamente resolver rapidamente uma questão. Outra emenda é de alteração do artigo 441 em seus parágrafos, para que a testemunha continue a ser intimada pelo juízo. O projeto está inovando, atribuindo ao advogado a responsabilidade para que ele traga as testemunhas, ele intime e traga as testemunhas. Ora, nós sabemos perfeitamente que isso não funciona, não é? A nossa experiência mostra isso claramente. As testemunhas, elas procuram de todo modo, ou por sua maior parte, não comparecer a uma audiência na justiça, e por várias razões. Não é? A primeira delas é porque ele sabe que pode perder um dia inteiro de trabalho como profissional liberal, não é? Exercer uma função pública. Ele sabe que ele vai ficar horas e horas esperando ser chamado, porque a audiência pode atrasar horas, e pode, lá para as 6, 7 horas da noite, o juiz simplesmente, por qualquer razão, nulidade que foi arguída e tal, suspender a audiência, ou ela nem se realizar, porque já está o expediente já encerrado, então ser adiado, enfim, é uma causa de transtorno, sem se falar nos casos das comarcas do interior, que nós sabemos muito bem que há toda uma resistência das testemunhas, nessas pequenas cidades onde todos se conhecem, em se colocar numa posição contrária ao interesse de uma outra parte, se tornar seu inimigo visceral e todos os dias cruzar com aquela pessoa contra quem ele depois não processa. De modo que para nós, advogados, está muito claro que se a intimação não for feita pelo juiz, não sair a intimação exatamente do juiz da causa, ou através da via postal, ou através do oficial de justiça, não vai funcionar. E as partes perderão a oportunidade, porque diz o projeto que terá que ser demonstrada a relevância daquele depoimento. Essa é uma questão subjetiva, né, de como demonstrar, porque nós já vamos antecipar as respostas das testemunhas. Isso também é abrir, né, a sua prova para a outra parte, né, induzir talvez a testemunha. Então é um cerceamento, digamos assim, da defesa, impedir ou alterar esse princípio de que o juiz é que deverá continuar intimando o testemunho. Porque mesmo nesse caso da intimação pelo juiz, muitas vezes o testemunho não vem, tem que trazer sob vara, não é? Conduzida a testemunha, etc., com ameaça de ser preso, etc., aí sim a testemunha vem. Mas o advogado intimando, nós sabemos que nem na primeira tentativa vai funcionar. Então, essa é uma emenda que reputamos de importante, né, para o interesse do jurisdicionário. A outra é a questão do efeito suspensivo do recurso de apelação, que aqui já foi muito bem apreciado pelo deputado Milton Teixeira, deputado Hugo Leal. Aliás, aqui está sob o encargo de quem está o exame dessa parte dos recursos. E isso por quê? Porque não apenas é da tradição do nosso direito processual o efeito suspensivo, essa tem sido a regra, de modo a garantir o duplo grau de
execução, salvo em casos particulares. E esses casos estão devidamente especificados e elencados já no Código Vigente, poderá até se ampliar um pouco essas situações. É o caso da ação de alimentos, da coordenação e prestação de alimentos, não tem efeito suspensivo, e é lógico que não tenha, porque se trata de uma questão urgente. Hoje em dia já existe o Instituto da Tutela, chama-se hoje Antecipação da Tutela, o projeto fala em tutela de urgência, tutela de evidência, que é a mesma tem, não é? Mas, então, se um grande número de causas, o juiz já conceder a tutela de evidência, tutela de urgência, a questão do efeito suspensivo da apelação morre, a não ser que seja cassada essa tutela que foi concedida, não é? Mas aí é o tal negócio, se ela foi dada e depois cassada, é a questão de ser melhor apreciada, e só poderá ser melhor apreciada numa revisão, não é? Num recurso de revisão. Bom, além disso, nós advogados temos sentido também na nossa atividade do dia a dia que o juiz de primeiro grau não é retirar, como se alega, estamos retirando a força da decisão do juiz de primeiro grau. Não é isso. É que nós temos observado, não é só observado, nós temos constatado na prática, temos sofrido esse problema, qual seja, de que os juízes estão assoberbados com um grande volume de processos. E eles têm as suas estatísticas, eles têm as exigências que o tribunal formula para que sejam proferidas um determinado número de sentenças, sem se falar que existe também a preocupação do juiz de primeiro grau, como é natural, na sua promoção para o tribunal. E isso é observado no momento da promoção, do merecimento, né? Isso é observado se o juiz proferiu determinado número de sentenças e tal. Então, com esse volume de processo que o juiz de primeiro grau se vê envolvido, o que ocorre muitas vezes é um exame feito com mais assodamento do processo e não aquele exame mais apurado que o julgador de segundo grau, com uma estrutura melhor, não é? Sem se preocupar com promoções, etc., ele poderá fazer com a sua assessoria. Não é? Nós estamos nos baseando na nossa experiência aqui no Tribunal do Rio de Janeiro. Então, esse julgador de segundo grau, ele tem uma situação muito mais cômoda para poder fazer um exame mais apurado do processo, até para receber um advogado, os memoriais que são entregues, porque o juiz de primeiro grau, e eu quando falava que nós constatamos isso no dia a dia, ele nem recebe mais os advogados. Você, como advogado, aquilo que há 30 anos atrás, eu comecei há 45 anos atrás, era uma coisa corriqueira, comum, os juízes ficavam com seus gabinetes de portas abertas. Hoje nós não conseguimos, só com muita dificuldade, em pouquíssimos casos, ter acesso para explicar ao juiz uma questão que se faz necessária, uma questão um pouco mais complexa, mais sutil, que se encontra naquele processo. Por quê? Porque os assessores, os secretários, dizem que o juiz não está recebendo, o juiz está dando sentença, o juiz está recebendo um colega, o juiz não pode atender hoje, o juiz hoje não virá, e nós não temos esse acesso. Então, com o julgador de segundo grau, já existe uma facilidade maior de se expor a questão, de se explicar, e então eu acho que isso permite ao revisor, ao que vai revisar, ao relator do processo e também ao revisor, que eles possam fazer um exame mais aprofundado do processo. Então, essa é uma das emendas para nós muito caras, sem contar um outro detalhe, que o projeto prevê que para se obter o efeito suspensivo terá que ser requerido ao relator, ou seja, é um duplo trabalho que os desembargadores vão ter. Como acelerar o processo? Eles vão ter agora duplo trabalho. Todos os vencidos, e olha que em muitos processos é comum, ambas as partes são vencidos e vencedores, os vencidos vão requerer o efeito suspensivo, os desembargadores vão ter que examinar
o processo duas vezes, se cabe ou não a suspensividade e depois se vão ou não manter a decisão de primeiro grau. Fala-se agora em criar um instrumento, um recurso, quer dizer, é mais um recurso, é mais um outro mecanismo. Por que não se assegurar? A nossa experiência aqui no Rio mostra isso, e isso também denota que isso não é um problema de falta de celeridade, que o nosso tribunal aqui, há alguns anos, se informatizou e se organizou de tal modo que hoje uma apelação pode ser julgada e tem sido julgada em 15, 30 dias. Agora, no primeiro grau pode demorar 2, 3 anos um processo para se resolver. De modo que é muito mais indicado que se dê a oportunidade ao julgador de segundo grau para revisar aquela sentença. A outra emenda que nós sustentamos, deputado Miro, é para incluir no projeto, manter, aliás, no projeto, o que já é da nossa tradição, que é o recurso de embargo de infringentes. Nós não concordamos com o argumento de que se trata de um recurso vetusto, que já está arcaico, que não consta em outros códigos de outros países, etc., porque nós também temos, na prática observada, a importância dos embargos infringentes. E por quê? Primeiro, que ele não é causador absolutamente de atraso na justiça, porque hoje o número de recursos de embargo infringentes é muito pequeno, ele é um número praticamente irrisório, mas isso não quer dizer que ele não tenha importância. Exatamente pelo pequeno número de votos vencidos é que nós observamos a sua importância. E nós sabemos muito bem, e isso o deputado Miro se referiu, que os votos vencidos, as divergências, é isso que faz a transformação da jurisprudência. Não é a maioria que vai transformar. Quer dizer, a retirada dessa força do voto vencido é uma forma de ossificar a justiça, né? De não fazer necessária a oxigenação, né? No sentido da sua transformação. São esses votos vencidos, tanto no Supremo, que nós citávamos antigamente, quando o recurso era apreciado, só havia o recurso extraordinário. Isso mudou em muitas questões. Hoje, do STJ, muitos votos vencidos são também invocados e depois é transformada, a jurisprudência passa a ser predominante numa determinada direção, e também porque esse voto vencido tem uma importância. Qual é a importância? É que ele empata com uma decisão de um julgador que também foi no mesmo sentido. De modo que os dois votos da maioria da apelação com e mais a decisão de primeiro grau empata a apreciação daquela questão, e aí sim se faz necessária a apreciação por um outro colegiado para então os embargos. Isso só seria possível com os embargos infringentes. Daí porque estamos... Pois não? Mas isso aí quase sempre tem essa avaliação estatística. É pouco usado, há pouca reforma de decisão com base em infringente. Eu levantei uma questão no debate. A existência, a possibilidade dos embargos infringentes também impede, vamos falar em tese, para impedir conluios, por exemplo. Uma Câmara de 3, 2 combinam, sabendo que não haverá embargos infringentes. Não é que ele tenha que ser usado, não. A presença dele impede um mal. Desculpe. Muito obrigado pela oportuna observação. Bom, existem também outras emendas que consideramos também importantes, que são no sentido de incluir outros direitos reais, além de somente de propriedade, porque diversos artigos do Código falam apenas de propriedade, proprietário, etc. Mas hoje, em vista de leis especiais, né, de uso corrente, como a Lei 9.514/79, que regula a alienação fiduciária de bens imóveis, a Lei do Inquilinato, uma lei especial, enfim, existe toda uma gama de direitos reais que não são contemplados pelo Código, não são referidos pelo Código. E o que isso provoca? Eu poderia dizer,
bom, o que importa? Já se fala em propriedade e se compreende que é assim. Não, não é. Porque os juízes de primeiro grau, baseando-se na letra fria do Código, muitas vezes, quando se argue a questão de outros direitos reais para objeto de penhora, né, e outros casos de embargo de terceiro, enfim, nesses casos, o juiz de primeiro grau, ele diz, não, no Código não diz isso, e obriga a parte a recorrer, que hoje seria o agravo de instrumento, mas que está sendo cassado pelo projeto, o agravo de instrumento. Então é uma outra dificuldade. Eu gostaria de pedir ao doutor Beli Chalub, que é autor de diversas obras de direito e que foi autor dessas emendas aqui no IAB, que foram aprovadas em plenário, e que ele é especialista nessa questão de direitos reais. Eu pediria ao doutor Beli que